Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa especial aqui do Fora da Planta, Arquitetura de um Jeito Diferente, comigo, João Lacerda, e com Gabriele Lima. Boa noite, Gabriele, tudo bem? Boa noite, João. Boa noite, pessoal. O programa de hoje foi um sucesso e agora a gente está repetindo. O É isso aí. tema é dentro de casa, não é mesmo, João? É isso aí. Hoje nós vamos dar muitas dicas na parte de ambientes internos e vai ser aquele festival de imagens, né, Gabi, que o pessoal gosta e que tanto pediu de uma edição do programa que nós fizemos. E agora a gente vai estar apresentando um programa inédito com mais imagens, né? Com certeza, com certeza. De repente, vocês podem analisar a própria casa, fazer algumas mudanças. Então, a ideia é essa, é a gente compartilhar com vocês o nosso conhecimento e, de repente, esse conhecimento auxiliar vocês em alguma mudança e analisar o próprio lar. E descobrir se tem algum Stranger Things aí no seu ambiente, né? Se tem algumas coisas estranhas que não é para estar lá mais, né, Gabi? É verdade. Mas antes de começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre os nossos patrocinadores, não é É isso mesmo, aí, vamos João? lá, vamos falar. Quero agradecer, mandar um abraço para os nossos parceiros da Simoneto Grupo Duarte, imóveis planejados há 18 anos em Porto Alegre, região metropolitana, trazendo edição milímetro a milímetro para os seus ambientes de interiores. E também o nosso patrocinador querido, a Via Padova. A Via Padova é uma empresa que trabalha com toda a linha de imóveis complementares, sofás, mesas, cadeiras, poltronas você encontra na Via Padova, na Avenida Ipiranga, sob a loja da Simoneto, número 7630. Nosso parceiro especial também, um agradecimento à Lamp Iluminação, grande parceiro, está junto aí com a gente em todos os projetos de interiores e de arquitetura. E um abraço especial também ao nosso patrocinador, mais novo patrocinador, a Sim Digital. Um abraço para o nosso amigo Felipe, que esteve aqui, deu um show numa entrevista aqui com a gente, né, Gabi? E apostou aí no conteúdo do programa. Um abraço, pessoal da Sim Digital, internet de qualidade, internet gaúcha, viu? Perfeito. Agora que a gente já falou dos patrocinadores, a gente vai começar a falar das imagens, começar a analisar. Vamos lá, Gabi. Vamos para essas imagens aí para descobrir o que não está fechando nessas imagens. A gente já tinha falado de iluminação com o Renato, né? Então Verdade. agora a gente vai falar também um pouco das iluminações dentro de casa. Então essa é uma assim que às vezes o pessoal se passa um pouco, que é exagerar nas cores, exagerar no neon e às vezes a casa acaba parecendo mais Discoteca. uma discoteca, uma rave. Uma rave. Como é que Então, faz para descansar num ambiente assim, hein? pois é, eu ia dizer que eu ia ficar um pouco agitada num ambiente assim. Claro, às vezes as pessoas gostam de uma luzinha, né? Eu confesso que eu tenho um computador gamer, então eu acho até um pecado um computador gamer não ter Não ter luz. luz, é Eu verdade. acho um traje. Mas assim, luz no computador. Dentro de casa, o ideal é a gente ter luzes mais confortáveis para a gente poder relaxar, para a gente poder, né, sair um pouco daquele estresse da rua e ficar mais tranquilo, ficar, né, poder relaxar para depois poder dormir. Então, assim, tá fora essa questão de um monte de luz, a não Sim. ser que você tenha um cenário para uma live, para um stream Tem que desse ter um tema. propósito, né? Isso, esse tema. Hoje a gente também tem fitas de LED que permitem diversas cores. Então, assim, de repente, se a pessoa quer colocar uma luzinha, ela consegue com esse dispositivo, né? Com uma fita de LED com uma alteração de RGB. Sim. Mas vamos permanecer na cor Eu confortável. tenho atrás da minha TV, a RGB, Gabi, na TV da sala, e é bem divertido, viu? Então a gente quer assistir um filme, às vezes mais suspense, terror, bota uma luzinha vermelha no fundo, quer ver um documentário, alguma coisa mais leve, né? Ou um vídeo no YouTube sobre férias, a gente já bota um tom mais verde, mais clarinho. É Então é bacana, é divertido. divertido. Aí nesse caso, tu tá utilizando a luz para algo assim divertido, algo que vai interagir com o que vocês estão fazendo. Sim. A gente, por exemplo, tem algumas fitas de LED que elas servem como se fosse um amplificador da imagem que está ali na TV. Então a luz que acaba rebatendo é um pouco aquela luz da própria TV, né? Então a sensação Sim. é de maior. Existem Então, algumas TVs que trazem isso também, né? tem. É, E o isso é bem legal legal. também, por exemplo, se a pessoa joga videogame, então ela acaba tendo uma imersão maior com essa questão da cor, né? Sim. Então, assim, dosar. Aí nessa imagem que a gente está vendo, é o mesmo ambiente, só que de outra forma. Ver como é que a iluminação
faz toda a diferença no ambiente, né, João? Sim. Então, assim, Ficou até mais elegante, né? ficou mais elegante. Então, às vezes, assim, a luz pode modificar todo o ambiente, olha a diferença. E isso inclui também academias, né? A Sim. próxima imagem que a gente vai mostrar é academias. Hoje a gente tem uma tendência de diversas academias estarem com esse tipo de iluminação, Sim. né? Então, assim, às É vezes. quase uma iluminação de festa, né? Exato. Ah, porque é legal, porque fica colorido, porque dá um efeito, né, para foto. Só que assim, a gente tem que pensar que a academia é um local que a gente está lidando com muito peso. Então, se tu está ali lidando com peso, pode acontecer inclusive um Um acidente. acidente. Se tu não conseguir enxergar o que está no chão, se tu não conseguir marcar o peso, a numeração correta. Sim. Então, eu sou um pouco contra academias com esse tipo de iluminação. Assim, eu confesso que eu estou numa academia que tem essa iluminação e eu tenho uma certa dificuldade de conseguir enxergar os pesos. Uhum. Eu saio toda roxa porque eu acabo batendo em algumas coisas que tu não enxerga. Então, realmente tem que ser repensado o que vale a pena, né? Sim. Ah, por exemplo, tu quer colocar esse tipo de iluminação em pontos focais, que nem ali a gente pode observar. Ah, eu vou colocar uma luz colorida em volta do espelho, que é onde o pessoal tira foto, mas vou colocar uma luz geral para as pessoas poderem enxergar o que estão fazendo. Uhum. Acho que é importante a gente dosar o que tem, quais o peso das nossas escolhas de projeto. Sim. Por mais que o cliente às vezes solicite, tá na moda, eu quero muito que a minha academia esteja colorida, quero que chame atenção, o papel do arquiteto, do designer, é passar a informação técnica, né? Que eu até acho que vai atrair até um certo público, aquela academia da foto ali, mas ao mesmo tempo pode repelir também muitos possíveis alunos, né? Então Com fica muito certeza. restritivo a quem está buscando aquele tipo de estímulo, não é mesmo? Exato. Então, assim, que nem tu comentou, existem muitas pessoas idosas, pessoas que não querem estar num ambiente que elas não conseguem enxergar, que elas não conseguem ter uma sensação de segurança, né, à noite. Uhum. Então, é importante dosar nesse sentido, né? Perfeito. Olha a diferença. Esse daí já é um outro exemplo. A tendência que a gente está tendo da biofilia, de colocar plantas, de colocar uma luz quente. Então, assim, Essa é uma academia que eu iria, viu, Gabi? uma coisa meio Jumanji, né? Gostei, adorei. Então, Adorei, assim... uma luz quente, né? Exato. Que interessante. E elimina aquela questão que tu falou da segurança, porque realmente consegue enxergar muito melhor e não fica aquela coisa de hospital, porque eu acho que eu entendi que quem começou a buscar essas iluminações diferentes da academia queria tirar aquela visão insossa, sem graça da academia, mas eu sei que tem muita academia que foi muito além, né? Acabou comprometendo aí a segurança, às vezes até o conforto visual. Exato. Mas aquela foto ali realmente ficou muito bacana. É uma academia que eu frequentaria e sairia de lá muito bem. E até não ia querer sair de lá, né? Porque o ambiente é bem convidativo, né? Exato. Por isso que eu quis mostrar para as pessoas o comparativo, o mesmo ambiente, como a iluminação e diversas escolhas de projeto podem mudar todo o ambiente, né? Então, no caso, essa academia foi colocado ambiente, foi colocado iluminação, foi colocado uma luz quente, uma luz central para as pessoas poderem enxergar. Foi também colocado um letreiro iluminado, também luz nos espelhos. Então, assim, tu pode chegar num resultado elegante, seguro e diferente. A questão é que, às vezes, o pessoal acaba seguindo uma tendência inicial, aquele surto inicial, e aí todo mundo vai repetindo. Sim, sim. Então... Agora ali, o único perigo é minha esposa frequentar essa academia e sair de lá com uma muda de planta todo dia que ela for treinar, né? Acho que vão cancelar a inscrição dela. Pois né? é verdade. Não, eu confesso também que eu ia sair com alguma mudinha. Esses dias eu fui na academia e tinha uma plantinha na frente, assim, meio morta, meio viva, sabe? Vou adotar. Então, assim, é importante inserir isso no ambiente, mas também tem que cuidar, né? A mesma coisa, tu vai colocar plantas em determinados locais, lojas, restaurantes. Vou colocar planta para a pessoa ter, né, a sensação de vegetação. Mas também se a planta estiver morrendo, daí vale a pena nem ter a planta. Aí queima o filme também, né? Queima o filme, tem que ter um cuidado aí. E eu vejo que o pessoal tem gostado muito também dessa questão das plantas, né? O pessoal está aprendendo mais também como cuidar,
como saber qual é a planta de meia sombra que eles falam, uma planta de sol, uma planta de sombra. Eu vejo que está tendo uma procura bem grande nessa questão das plantas, e que legal, uma ideia de uma academia ter justamente esse ambiente biofílico, né? Exato. Eu acredito que isso começou muito na época da pandemia, né, João? Na Uhum. época da pandemia, as pessoas ficaram muito tempo em casa, então elas começaram a ter hobbies, Sim, né? Começaram a ter plantas dentro de casa, começaram a se relacionar com o ambiente de uma outra forma e ver como o ambiente impacta a nossa vida. Hoje a arquitetura, ela está muito mais voltada para o ser humano, como a pessoa se sente no ambiente, o que o ambiente pode gerar de sensações daquela pessoa, né? Até a gente tem que chamar a nossa colega, amiga Juliana para falar um pouco sobre isso, né? Inclusive, sim. ela fez um ambiente, fez a loja da Da Simoneto Simoneto. pensando na neuroarquitetura e como isso pode impactar as pessoas, Isso aí, né? ficou um arraso, tá de parabéns, mandar um beijo pra Juliana, agradecer pelo projeto incrível lá do estúdio da Simoneto Grupo Duarte na Zona Sul. E as plantas chegaram lá, né? E ficou lindo demais o ambiente. E é incrível como as plantas mudam o ambiente, traz uma vida, uma vivacidade e também uma elegância indiscutível. É verdade. E é que nem eu comentei, a planta no ambiente, ela gera uma sensação de conforto, uma sensação de contato com a natureza. Às vezes a gente fica muito tempo num ambiente, muito tempo isolado. Então, se tu tem uma planta, é uma forma de tu se conectar um pouco com o externo, né? Então, é muito importante realmente ter essas plantas para dentro de casa. Sim, eu comprei mês passado, dei de Natal uma oliveira para Anne. E ontem a gente transplantou, tirou do vaso e colocamos no chão, né? Fizemos um transplante lá. E é impressionante como uma planta a mais, ela acaba mudando todo o ambiente. E quando a gente fez o nosso jardim, a gente colocou um pé de bergamota pocã. E agora, muito provavelmente nesse inverno, vai dar aí a primeira safra aí de bergamota. É uma alegria tu ter isso no teu É. quintal, ter no teu pátio. E traz uma alegria, traz uma vida. E é uma experiência diferente de tu comprar uma bergamota no mercado, né? Então tu fica ali acompanhando o desenvolvimento da planta, realmente é muito legal. Quem tem um cantinho ali para ter uma oliveira, ter uma bergamoteira, uma muda de limão siciliano, olha, gente, é terapêutico, é transformador, eu recomendo. Exato. Se você não conseguir ter uma árvore dentro de casa, você pode ter um bonsai. Pode ter um bonsai, De exatamente. alguma forma, coloque uma plantinha dentro de casa que você vai se sentir diferente, o contato com a planta, enfim. Agora vamos ver mais imagens. Voltando para a questão de iluminação e do ambiente, né? Não só a iluminação tem um grande impacto, como também o estilo do Sim, ambiente. Vocês da Simoneto, quando vão receber um cliente, por exemplo, né? O pessoal da Simoneto vai receber um cliente, é muito importante saber como é esse cliente, o que ele gosta, qual que é o estilo dele, o que esse ambiente vai refletir, porque conforme o gosto da pessoa, o ambiente vai ser diferente, né? sim, sim. Então, nesse caso, ele é um ambiente mais industrial. Então, a Uhum. gente pode ver elementos como cores metálicas, o preto, o tijolo, uma coisa assim mais rústica. Vem do industrial porque é como se a gente tivesse uma casa dentro de uma antiga indústria. Sim, Então, claro, tu tem elementos que remetem a esse estilo, né? A gente tem muito o trilho eletrificado que veio para ficar, né? A gente vê em diversos lugares isso aplicado, então um sofá cinza, um sofá de couro. Eu particularmente gosto desse estilo também. sim. Eu comecei tendo um estilo assim, agora eu já mudei um pouco. Um Acho que cimento queimado também entra nessa parte do industrial também, né, Gabi? exato, o cimento queimado ou nas paredes ou no piso. O que eu Uhum. sempre falo para os clientes, tendencialmente os homens gostam mais Sim, do estilo industrial. Então, o que eu sempre digo, dá um equilíbrio, né? Não sim. ficar tudo cinza, Senão porque vai virar uma senão hamburgueria, né? é, exato. Aí agora, por exemplo, neste ambiente, é o mesmo ambiente. Sim, Como as escolhas podem mudar tudo, sim. né? O impacto da iluminação, do estilo da iluminação, Tom de do madeira, tom né? da madeira, as cores do sofá, as Uhum. cores da mesa de centro e materiais. Então, tu vê como tem um grande impacto a escolha de marcenaria, a escolha dos móveis soltos, para tu ter uma sensação diferente no ambiente, né, E numa João? casa igual de tijolo aparente, né? Com a Exato. mesma composição.
a mesma composição. O que muda são as escolhas dos materiais, dos tecidos. Então, Sim. por isso que quando a gente vai comprar, por exemplo, um móvel solto, a gente também tem que se atentar a isso. Como é que é a minha casa? Que estilo que eu quero ter? Qual é a Uhum. sensação que eu quero ter naquele ambiente? A escolha das cortinas, da luminária. Então, tu vê, por exemplo, esse também é muito semelhante, né? Tu pode observar que o ambiente muda pouco, mas as escolhas nele vão refletir sensações Uma diferentes. pegada aí mais mediterrânea, né? Isso, uma pegada assim, aquela planta, aqueles tecidos mais naturais, aquela sensação de que tu tá numa praia, mas tu tá dentro de casa. Já tem uma textura na parede também, né? Exato. Então, assim, para ver como vocês podem transformar um ambiente. Às vezes a gente olha um local, ai, não tenho ideia, quero me mudar. Às vezes, escolhas de materiais, tecidos, marcenaria, pode mudar todo o ambiente. Nesse caso, a gente pode observar um estilo mais clássico. Nossa, e mudou bastante, né? Aí nesse caso, o clássico, o que que a gente fez? A gente tirou os tijolinhos da parede, botamos um reboco. Aqui o pessoal da obra trabalhou um pouco mais. A gente aplicou elementos mais clássicos, um detalhe no forro, um detalhe na cortina, um tapete que conversa, tons claros no sofá, madeiras mais escuras, né? A gente Uhum. vê madeiras mais clássicas, muitas são escuras, porque é a madeira, né? Então, Começou a assim, aparecer um tom de um azul mais clarinho ali também, né? mais clarinho. Então, assim, a iluminação também é uma iluminação mais clássica. Então, tu vê como determinados elementos podem mudar total o local, né? Eu não sei se essa é a última imagem do mesmo ambiente, Gabi. Não, tem esse Olha! daí. Olha aí! Que depois eu vou pedir para tu eleger qual que é a tua preferida aí, viu? Tá Eu bom. vou escolher uma e tu vai escolher outra. Pode Tá, ser? pode ser. Pode ser. Esse daí eu quis colocar porque a gente tá vendo bastante TikTok, Instagram, Nossa, muitos elementos, muitos ambientes com esse tipo de características. Claro que não tudo assim, né? Mas a sim. gente tem visto que as pessoas estão gostando de sair um pouco do óbvio. Sair do convencional. Isso, não necessariamente tudo assim, mas às vezes tu pode ter um ambiente mais sóbrio e ter uma poltrona diferente, Sim. um abajur diferente, porque eu acredito que isso é que vai mostrar o teu gosto, isso que vai representar quem tu é. E deixar um pouquinho disruptivo o ambiente também, né? Exato, não ficar aquela coisa, o óbvio, não ficar Uhum. parecendo um hotel ou um local que não tem uma certa identidade. Por isso que é tão legal, às vezes, a gente ir viajar, buscar decorações do local que a gente foi viajar, um vaso, uma porcelana, um prato, uma lembrança. Eu sempre indico para os clientes trazerem lembranças grandes, porque a lembrança grande, tu pode botar numa mesa, tu pode botar numa parede, e aí ela fica de destaque. Se tu pega aquelas lembrancinhas que a gente costuma trazer para toda a família, aquelas lembrancinhas pequenininhas, fica muita lembrancinha, 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 e tu não consegue visualizar de fato aquilo, Sim, né? Então, ela é um momento ali que tu olha, tá, tu lembra daquela viagem, mas ele não serve como uma decoração do sim. ambiente. É E ela legal não se tu... fixa, né? É, Fica esquecida, né? exato, fica no meio de muitas coisinhas pequenininhas. Então, Sim, em vez daquilo dali te dar uma sensação de, nossa, que legal, que bonita essa decoração, fica quase que mais uma montoeira de pó. sim. Então, assim, Entendo o sentimento. eu me incluo um pouco nisso, mas eu estou tentando dosar, estou tentando A gente dosar. vai ter que fazer um relicário lá em casa, porque a gente fez exatamente isso. Toda viagem que a gente foi, a gente trouxe uma lembrancinha pequenininha, achando que, nossa, vai ser maravilhoso. Agora que ele tá juntando um pó tremendo, eu vou ter que fazer lá uma cristaleira lá, fazer um relicário, colocar lá para ver se para um pouco de pegar pó. Mas daí é legal, porque assim, ó, vocês vão fazer um ambiente, um local, somente para isso ficar em destaque. Com uma cristaleira, com vidro, um local específico da parede. Daí as pessoas vão parar e vão visualizar. Mas se ficar tudo perdido no meio da estante, a gente não consegue perceber, não consegue olhar o detalhe, Sim. né? Alguns clientes, dependendo do. Eu tive uma cliente, inclusive, que ela é colecionadora. Então ela tem um monte de coisa, de diversos materiais, tamanhos, tudo assim. Então eu falei assim, tá, vamos começar a organizar isso para poder realmente mostrar, né, as decorações, enfim. E muitas
coisas dela, muitos objetos pequenos. O que que a gente fez? A gente pegou quadros e aí fez a moldura com fundo colorido e colocou aquele objeto pequenininho no meio do quadro. E aí colocou o quadro na parede. Então aquilo ali ficou como se fosse uma obra de arte. Bacana. Então tem algumas formas, algumas estratégias de tu pegar um objeto pequeno e realmente mostrar ele, né? Então fica a dica também nesse sentido. Mas voltando para aquela imagem, eu exagerei um pouco nas cores, mas mais para dar esse nervosinho, para dar essa transformação. Esse choque. Isso é um pouco até Woodstock. Parece que eu estou ouvindo Beatles tocando ao fundo, assim. Verdade. Mas é mais para mostrar, assim, a diferença, né? Das escolhas, dos materiais, como pode mudar o ambiente também. Deixa eu ver se... Eu não lembro se tem mais uma imagem ou se essa é a última. Essa é a Essa última? é a última? E aí, João? Vamos votar agora? Eu gostei. Olha aqui, olha, tem uma convidada especial ali agora no programa. Tem uma convidada especial. Qual das imagens tu gostou mais, João? Eu gostei da Mediterrânea, aquela com uma pegada mais mediterrânea. Gostei bastante dela. Eu ia dizer, é a minha favorita também. Então bate aqui. Temos um acordo, então. Sim, que nem eu comentei. Eu gosto muito do estilo industrial. Inclusive, eu tenho alguns elementos na minha própria casa que são daquele estilo. Só que com o tempo, cansa os olhos. Sim. Confesso que me cansou, sabe? Então, eu acredito que esse estilo, ele é um estilo que tu vai ter mais relaxamento, que tu não vai ter aquilo te chamando a atenção, entende? O industrial, ele tem muitos elementos em preto. Sim. Inclusive, eu tenho em casa uma luminária preta, uma adega preta. Só que com o tempo... Deixa carregado, né? Com o tempo, tu começa a olhar aquilo e aí tu fica pensando, se não fosse preto, se fosse branco, ia estar mais discreto, ia estar, sabe, não ia ficar aquilo todo dia olhando. Então, por isso que é importante a gente também passar para o cliente. Às vezes, algumas coisas a gente percebe vivendo. Vivendo, exatamente. Né? Às vezes a gente olhando, a gente acha que a gente gosta de um estilo e quando a gente consegue realizar aquilo pra gente, a gente percebe que não te satisfaz tanto quanto você imaginava e tu começa a olhar outros estilos com outros olhos, né? Exato, e também assim, um pouco é repertório também. Às vezes tu tem algo que está em super tendência, tu fica vendo aquilo, e aí tu compra, tu adquire, tu tem, e aí tu fica satisfeito. Só que depois, com o tempo, tu percebe que aquilo, gostei, mas eu já mudei. Já foi, já viajou, já conheceu outros lugares, já teve outro repertório. Então, a gente acaba querendo mudar para outra coisa. Por isso que é tão importante a compra consciente também, né? Sim. Já dizia o filósofo Schopenhauer, ele falava que a vida é dividida entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Então, depois que a gente possui, a gente, agora isso aqui não me satisfaz mais, a gente busca outra coisa. Então, é importante, né, a gente ter essa clareza de que muitas vezes algo vai te satisfazer durante um tempo e tá tudo bem, né? Mas também tá tudo bem mudar. Exato. Por isso que às vezes é tão legal mudar. Às vezes as pessoas elas têm essa... não quero mudar porque eu já comprei, porque eu já tenho isso há anos, porque... Mas e se pensar de outra forma? Se pensar que isso pode ser legal, pode poder... trocar referências, ter outros estímulos, ter outras conquistas, né? Então, assim, é importante, né? Poder mudar a casa, um outro momento de vida. Isso também se reflete na nossa casa, né, João? É verdade. A gente poder adaptar ela conforme as nossas vivências, conforme a nosso momento. Então, pensar também dessa forma, assim. Pensar, refletindo sobre isso. Mas eu vi uma arteirinha ali numa foto. Pois é. Eu quero que tu me explique agora aquela arteirinha ali, ó. Com a cara de sapeca, ó. Pronta para brincar. Pessoal, para quem não conhece, essa é a Mau Mau. Essa é a herdeira. É a herdeira. Ela já teve seus momentos de luta, agora ela tem só o momento de glória. Então, eu queria falar um pouquinho sobre escolhas de tapete. A gente já tinha falado sobre tapetes em proporções, tamanho, mas é muito importante pensar o tapete em relação aos cachorrinhos, aos gatinhos, né? Então eu pensei, como é que eu vou falar sobre tapete? Vou tirar uma foto da Mau Mau. Mais fácil, né? Mais fácil. Então, vou dar um exemplo. Esse tapete que a gente tem, inclusive, lá em casa, ele foi pensado, na época, quando a gente comprou ele, a gente não tinha Mau Mau ainda, mas, ao mesmo tempo, a gente deu muita sorte quando a gente escolheu ele.
Porque assim, esse tapete, ele é um tapete com uma trama de diversas cores, de marrom, terracota. Então, para quem tem pet, que o pet também tem muito pelo, a Mau Mau, inclusive, ela tem pelo preto e pelo branco. E ela tá soltando bastante, não? Tá soltando Tá, bastante. o Tá meu também. soltando bastante. Então, assim, um tapete também é importante pensar. Com esse tapete, a gente acaba não enxergando muito pelo dela. Bom e ruim. Mas daí a gente passa o robô aspirador e se resolve. Mas também pensar nesse sentido, né? Ah, eu tenho um pet, qual é a cor ideal do meu tapete? Sim. Não só para a questão da decoração, mas também pensar que esse tapete vai ter um contato com o animal vai ter o período dele de adaptação. Sim. Então, a gente também tinha muita preocupação. Será que ela vai fazer alguma arte no tapete? Será que vai deixar um presente para nós no tapete? Então, a gente contratou um adestrador e ele falou para nós assim: não, pessoal, vamos montar uma estratégia. Então, eu vou contar para vocês a estratégia que ele me passou. Vamos montar uma estratégia. Quando ela bem novinha, a gente abria o tapete, jogávamos no tapete praticamente, dava raçãozinha para ela no tapete. A ração ela é um pouquinho marrom, então também dei sorte nesse Deu sentido. sorte. Então, para ela entender que o tapete é um local dela e não é um local de fazer necessidades, porque às vezes acontece dos cachorrinhos terem essa confusão, né? Tá tão acostumado a lidar com tapetinho e acaba achando que o tapete é um tapetinho grande. É o local ideal para fazer o xixi dele. Então assim, teve todo esse período de adaptação dela e deu tudo certo. Eu tenho, por exemplo, um amigo que tem um tapete branco. Então, daí ele já não deixa o cachorro ir no tapete. Aí quando ele vai dormir, ele bota uma cerca pro tapete, pro cachorro não ir no tapete. Uma hora ele vai esquecer. Não, ele já disse que a Felícia, que é a cachorrinha dele, invade a noite. Já disse que invade a noite. Mas assim, pensar, né, pessoal, quer ter um tapete? É possível, mas, né, pensar na cor, no estilo, que tu consiga fazer o que é necessário para o bichinho aprender. Aí, ó, por exemplo, um exemplo, tá? O cachorrinho, ele já é meio marronzinho, então um tapetinho de uma trama mais marronzinho, mais caramelo. Por exemplo, se o cachorro, enfim, acontecer de ter alguma necessidade de alguma coisa, se tu comprar um tapete, por exemplo, que seja fácil de lavar, né? Seja um algodão, alguma coisa assim, também facilita. Então, também pensar nesse sentido. Como é que eu vou fazer a manutenção desse tapete? Consigo lavar ele na máquina? Consigo aplicar um produto para poder limpar? Né? No nosso caso, nosso tapete ele é um pouco duro, então ele tem essa dificuldade de poder limpar na máquina. Sim. Então eu já estou considerando posteriormente uma limpeza de tanto tempo desse tapete, né? Então tem que pensar nesse sentido. Mas eu tenho, por exemplo, amigas que têm cachorrinho e acontece eventuais acidentes e vai para a máquina. O importante é estar tranquilo também nesse sentido, né? Não fazer um estresse de tudo que está acontecendo. Gabi, né? eu vi no Instagram esses dias, eu achei maravilhoso. Não sei se é verdade, mas se é verdade, tá de parabéns. Se não é, eu acreditei. Se não é, eu acreditei, já me conquistou, mas um casal que imprimiu em tamanho real a imagem do cachorro, né, com colorido, para escolher um sofá. Aí levava a imagem, o display do cachorro, para colocar em cima do sofá para ver qual a cor do sofá combinava melhor com o cachorro deles. Eu achei magnífico. Eu vi isso, eu achei o máximo. Eu achei o máximo. E é verdade, né, João? Se tu for pensar assim, o cachorrinho ele vai sentar no sofá, ele vai ter esse contato. Se ele fica bastante tempo, se tu conseguir um sofá com um tom semelhante dele, é uma boa, né? Sim. Né? Então, por exemplo, ali, um outro exemplo de tapete que se assemelha um pouco àquilo que eu havia comentado. Mesmo o cachorrinho sendo branco e preto, que é igual aos nossos, Sim. um tapete desse estilo, tu consegue disfarçar um pouco mais, né? Sim, sim. Lindo esse tapete. Bonito, né? Muito bonito. Eu gosto muito desse tipo de tapeçaria. Eu também gosto. Acho que dá um visual bacana para o ambiente e tu consegue ter um mobiliário mais neutro e aí tu joga com o tapete para dar um destaque no local. Eu gosto, assim, de sentar no tapete, de ficar ali. Eu acho que é importante, sabe, do que tu ficar no chão. Tu falando do cachorrinho que os donos levaram
para ver o sofá. Eu já vi muita gente fazendo isso com a escolha do piso. Do O piso. piso do chão. Ah, pegou o cabelo da esposa. Ele Porque a gente sabe que a gente perde cabelo, né? Então, pegou o cabelo da esposa, pegou o do cachorrinho, do gato e foi indo assim, cada piso, para ver qual que escondia um pouco mais. É é uma ótima estratégia. ideia, é verdade. Vamos ver a próxima imagem. Cortinas. Cortinas é uma escolha que também muda o ambiente, né, João? É verdade. Eu tenho cortina lá em casa, eu tenho cortina e persiana, que é uma estratégia que eu tenho na sala, inclusive. Para quando eu quero travar o sol ou eu quero ter uma privacidade, eu boto ali a persiana, que ela tem uma função ali de, né, disfarçar ali, ter essa questão do sol, e quando eu quero só fechar e ter esse conforto, eu uso a cortina. Então, isso é muito usado. Às vezes as pessoas utilizam os dois. Não precisa necessariamente escolher ou cortina ou persiana, tu pode ter os dois em casa. Sim. Então, é legal também nesse sentido. Então, como a cortina, ela impacta no ambiente, né? Então, nessa imagem que vocês podem ver, ela é toda uma cortina de tecido, então tá todo esse efeito de luz e sombra. Então, é legal pensar na cortina como também um elemento de peso no ambiente, né? Não só o tapete. E a blackout, Gabi? Tu é a favor da blackout? Quando precisa utilizar o blackout, eu utilizaria dessa forma que eu comentei, da cortina e da Da persiana. persiana. Porque às vezes a pessoa quer ver um filme durante a tarde e realmente, se tu não ter uma persiana com fechamento total, tu vai ter aquela luzinha que vai estar incomodando, né? Que vai dar o reflexo, que tu não vai conseguir ver com qualidade o filme. Então eu entendo a necessidade. Não Sim. quer dizer que eu goste. Mas quando necessário, aí a gente pode fazer que nem eu falei, fazer os dois tipos. Então, por exemplo, nessa imagem a gente pode ver que existem diversos tipos de cortina, de diversas gramaturas, cores, transparência, materiais. Então, às vezes as pessoas elas estão presas naquela cortina antiga, sabe? Sim, sempre aquele mesmo modelo de cortina, né? Sim, aquela cortininha da avó, que é meio begezinha. Então, assim, gente, tem diversos tipos de cortina, tecidos. Eu confesso que quando o cliente fala, vamos botar cortina, eu já vou para uma linha bem diferente, sabe? Sim. Eu já vou, não, gente, vamos fazer de repente usar esse tecido, vai dar um efeito legal. Usar realmente, né, a cortina como se fosse uma textura na parede. E às vezes é uma coisa que, se não tiver justamente esse olhar do arquiteto, passa batido, né? É um pouco negligenciado a cortina. Exato, às vezes as pessoas, eu boto depois, ou eu vou botar uma persiana. E às vezes, assim, tu investiu num móvel planejado, tu investiu num móvel solto, e aí tu vai pensar na cortina, daí tu não vai botar de qualquer forma. Não, Sim. as coisas têm que conversar, né? E também, dependendo da cortina, tu já tem que deixar a espera no local para poder botar o cortineiro. Se tu quer, por exemplo, uma cortina com algum sistema de abertura pelo celular, né, alguma coisa de automação, já tem que ter o ponto elétrico. Então, na realidade, a cortina é uma das primeiras coisas que a gente tem que conversar. Sim. E já ter isso reservado, né? E eu percebi, quando a gente estava com aquela mesma imagem, com vários estilos diferentes, como mudava uma cortina da outra também, né? Então a cortina impactava totalmente no estilo, né? Se fosse mais industrial, se fosse mais mediterrâneo, se fosse mais clássico, né? A cortina muda Exato. bastante, né? Ela compõe, né? Exato, a cortina é como se fosse, por exemplo, um lenço que a gente vai colocar, como se fosse um casaco. Ela faz o fechamento. O fechamento. O Muito fechamento. Então, aquilo da luz e sombra, de como é que tu vai te sentir. Eu, por exemplo, coloquei lá em casa uma cortina de tecido com uma trama, como se fosse um... Que nem a gente tinha visto ali a outra imagem, assim, uma trama. Então, dá uma sensação gostosa de acolhimento. Então, às vezes as pessoas não têm ideia que tem esses materiais, que tem essa sensação. Por isso que é tão importante as pessoas irem em mostras, né? Irem em Casa Cor, em diversos locais, para poder ver esses materiais, poder ver, ter esse contato e entender, às vezes, o que a gente fala, né? Sim. Inclusive na Zona Sul, no estúdio da Simoneto, foi colocado 3 composições de cortina e persiana, já para mostrar para os clientes também, né? Até mandar um abraço para o Augusto da RB Decor, que patrocinou as cortinas da Simoneto Grupo do Arte lá e ficou lindo demais. Ah, sim. Cortina faz toda a diferença. Augusto, um beijo para ti, Augusto. Grande amigo e um forte abraço. Um grande amigo e parceiro nosso também.
E aí, próximo. Ah, aí, ó, cortina. Ai, ai, ai. Como é que tira dali agora, Gabi? Pois é, olha que amor. Cortina, Tem que gente. dar a cortina pro gato agora, Pois né? é, eu ia Agora... dizer, depois dessa imagem a gente aceita. Cortina, quando a gente tem pet, é um desafio um pouco maior. Quando a gente tem o pet, a gente tem que pensar qual cortina escolher, qual material, porque às vezes eles são um pouco, como é que eu posso dizer, arteiros. Um pouco. Eufemismo, né? É. São bastante arteiros, né? São um pouco arteiros, então eles podem achar, por exemplo, que a cortina é um elemento da casa para eles brincarem, para eles escalarem. Então, determinados tecidos a gente não indica do cliente adquirir. Então, hoje a gente tem outros tecidos, algum tecido que às vezes o gato não tem nem muito interesse. Se Sim. o tecido não tem uma trama muito grande, se é uma trama mais fininha, ele já não tem mais interesse. Por exemplo, um veludo. Hoje a gente tem tecidos para gatinhos, Para né? gatos. Tecidos pensados para não chamar a atenção do gatinho. Então, muito utilizado em sofás, também a Sim. gente pode utilizar nas próprias cortinas. E tem na Via Pádua, viu? Exato! Tem na Via Pádua tecido especial, já com proteção para gatos, né? Para sofás e também para poltronas, que é bem importante. É muito importante, às vezes a pessoa escolhe um tecido e esquece que o gatinho acaba tendo interesse, né? Então, bota um tecido adequado, fornece para casa arranhadores, né? Coisas para ele brincar, para não chamar tanta atenção. Então, quando a gente tem um bichinho de estimação em casa, a gente tem que montar algumas estratégias, mas com os parceiros corretos, a gente consegue as melhores escolhas, né, João? É verdade. Próxima imagem. Vamos ver. Tan, 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 tan. Olha aí, Olha ó. aí. De novo, Oh, mas é a protagonista agora do programa, hein? de novo a Olha. Mau Mau aparecendo. Olha a cara de arteira, gente. Esta é uma imagem de um cachorro com a sua cortina. Eu me lembro que quando a gente foi instalar a cortina lá em casa, o Augusto perguntou: tu tem cachorrinho, tu tem gatinho? Na época eu não tinha, né? E confesso que eu fiquei com um pouco de medo, assim, falei, meu Deus, o que ela vai fazer com a minha cortina? Mas assim, a cortina é um dos elementos da casa que ela mais ama. Ela vai em volta da cortina, ela bota o cheiro dela. Na realidade, eu acho que ela acha que a cortina é uma grande saia. Porque ela tá se sentindo abraçada ali, ó. Tá super confortável. Então, assim, gente, essa imagem mostra que tu pode ter tudo em casa. A questão é as melhores escolhas, os melhores produtos. E aí o teu pet pode estar tranquilo e tu também, né? E a Mau Mau vai sair na Fashion Week agora com a sua saia de cortina, é isso? É verdade. Olha aí, a cortina patrocinada ali da cortina do Augusto. Estamos cuidando. Estamos cuidando. Ai, ai, próxima imagem. Olha aí, ó, os arteirinhos que eu falei. Esse, por exemplo, é um tipo de cortina mais adequado para gatos, comparado com aquela que a gente tinha visto. Essa cortina, ela já tem uma trama mais fechadinha, então às vezes ele pode não ter tanto interesse para o gato, né? A questão da cortina que a gente estava falando, eu acho que a gente está falando tanto de cortina que a gente tem que chamar o Augusto tinha que vir aqui. É isso aí, ó. O próximo convidado, um dos próximos aí tem que ser. Acho que ele vai ser intimado. Isso aí. Porque a cortina, além dos tecidos, a cortina não é só tecido, a cortina ela é todo um sistema. Então tem desde a escolha de qual trilho, desde a escolha de qual dobra. Existem diversas dobras de cortina e cada dobra vai ter um resultado estético e de como a cortina vai descer, assim, a gente tem um caimento ali, né? Vai ter um caimento. Então, tudo isso impacta, inclusive no estilo da pessoa, que nem a gente estava vendo ali a questão dos estilos. Qual que é o teu estilo? Estilo mais clássico? Estilo mais contemporâneo? Isso daí vai determinar também qual o tipo de prega da cortina, qual a dobra, tecido, acabamento, cortina no chão, reto, cortina um pouquinho acima. Existem diversas escolhas da cortina, né? Então, é um tema bem legal de conversar, assim. Bacana. Ai, vamos ver o que tem. Olha aí, ó. Aquilo que a gente estava falando do sofá e da escolha do tecido do sofá. Sim. Confesso que quando eu escolhi essa imagem, eu lembrei do Kimi, que vocês falaram que vocês compraram. De botar couro. Bota couro que resolve. Depois de 3 sofás destruídos, a gente chegou a uma conclusão que tinha que ser de couro. Então, esse daí é uma opção, pessoal. Vocês têm um cachorrinho,
De repente coloca um sofá de couro, é muito mais fácil de limpar, é muito mais fácil da questão do pelo, Mais resistente também, mais né? resistente, porque às vezes o cachorro ele tem a tendência de ficar cavocando. Sim, e o meu alonga, ele alonga em cima do sofá, e aí aquelas unhas dele, né? Se o sofá não for, se for de tecido, já começa a puxar fio. Tu sabe que eu faço yoga e eu fui entender a postura cachorro olhando para baixo, cachorro olhando para cima, só depois que eu tive um cachorro. Às vezes eu penso, eu olho assim, agora faz todo sentido. Ai, ai, os bichinhos fazem toda Se a bem que diferença. agora acho que eu vou trocar meu sofá, porque ele vai fazer 5 anos de idade agora, então acho que agora o pior já passou. Kimi, por favor, se eu trocar o sofá, não come esse sofá, eu te peço. Não, mas agora tem a Via Pádua. A Via Pádua resolveu todos os problemas se você tem um Não vou ficar cachorrinho. chateado se a Via Paz, vou mandar um sofá novo lá pra casa uma vez a cada 6 meses, viu? Para teste, né, Pra João? Eu teste, acho exatamente, pra importante. conteúdo. Para teste, para ver se é resistente ou não. Verdade. Então é isso, tem que pensar no tecido, no tipo de sofá. Às vezes, dependendo do sofá, se ele é um pouco alto e tem um espaço embaixo, às vezes o bichinho tem curiosidade de saber o que tem lá dentro. Sim. Então, assim, dependendo do modelo do sofá, é interessante. Alguns gatos se escondem dentro do sofá. Então, tem que pensar, assim, estrategicamente como escolher para ter um pouquinho de dificuldade, mas se tu precisar acessar o sofá também é interessante, né, Sim, João? sim. E já teve caso, inclusive, de cachorro ou gato entrar dentro do sofá e não conseguir sair depois, né? Então, Ah, aquela caixa de sofá. Então, até na hora da escolha do sofá, tem que tomar um cuidado para ver se não tem acessos muito fáceis para os pets ali que são menores, acabam se esgueirando lá para dentro. E depois aí é uma academia para conseguir tirar, viu? exato. E se porventura acabar escolhendo algum estilo que tenha alguma possibilidade, vê de repente a parte de baixo do sofá, se tu consegue acessar de alguma forma, se Exato. tu consegue movimentar ele. Então, assim, quem é pai de pet tem que se Já cuidar. sabe, É, né? já sabe, Tudo é um desafio à parte. faz parte da vivência. Vamos ver o que a gente tem mais aí. Banheiro, mudando o assunto de banheiro. Uma coisa que eu falo muito com os clientes na hora de fazer o móvel do banheiro. Tomara que ninguém abra aquela porta ali agora, né, É, Gabi? exato. Senão pode dar tchau para basculante ali, né? Não, e assim, ó, eu sempre quando eu vou fazer banheiro com os clientes, eu não tenho o costume de colocar esse tipo de abertura, justamente por conta disso, João. Eu sempre tento falar para o cliente para colocar portas de abrir. Se for colocar alguma gaveta ou algum tipo de basculante, tem que considerar a abertura da porta, Uhum. porque se tu coloca esse sistema num banheiro e pode acontecer de uma criança se trancar no banheiro, de uma pessoa idosa se machucar, tu não consegue acessar o banheiro. Sim. Então, E quebrar o móvel, né? Vai quebrar o móvel, né? exato, quebrar o móvel, tem uma dificuldade muito grande de conseguir acessar. Então, como é importante a gente pensar no projeto, né? Pensar no dia a dia da pessoa e tentar indicar as melhores formas e as formas mais seguras, né, João? Sem dúvida, sem dúvida. E tem muita solução hoje em dia, né? Para não precisar ter que recorrer ali, como é o caso daquela basculante. Exato. Hoje a gente tem diversos acabamentos, tem diversas escolhas de projeto. Então, se atentar nesse sentido. Vamos ver o que Tem tem. mais imagem? Aí, ó. Tem, não, o que mais Tem um tem. arsenal de imagem, né? Então, uma tendência assim que a gente vê, pessoal, quero muito é box até o teto. Uhum. O pessoal tem usado muito, assim, tem pedido muito, mas de novo, né? Uma coisa é a febre, outra coisa é a segurança. Então, assim, primeira coisa, quando a gente vai colocar um box de até o teto, a gente primeiro tem que ter uma janela no Sim. box. Senão vira uma câmara de gás, né? Isso. Senão, mesmo que tenha um sistema de exaustão, a questão do chuveiro quente é muito quente, vai ter muito, Cloro, vai ter muito né? cloro, vai ficar muito bafo ali dentro, né? Asfixiante, né, Gabi? Então, assim, tem que ter uma janela. Tem que ter uma janela para poder instalar isso. Além disso, não é todo fabricante que consegue fazer, né, João? Porque, assim, o vidro é maior, então tem que ser um vidro mais resistente. Alguns fornecedores, inclusive, fazem o fechamento em cima, fixo, e aí só as portas embaixo que se move. Então tem que ter todo esse cuidado
para tu ter essa estética de só o vidro até em cima, de tu poder ter toda a umidade naquele box, não ter no banheiro todo, Sim. faz sentido, né? A gente não querer, não quero botar revestimento no banheiro todo porque eu vou ter o box até fechado. em cima. Então, assim, tem o ônus e o bônus. Primeira coisa é sempre pensar na segurança e se isso é viável, se o fornecedor é um fornecedor de vidro com segurança, com resistência, para tu poder ter o teu banheiro tranquilo. E Gabi, já estão te pedindo o banheiro sem box? Ainda não, Né? meus clientes ainda são muito patos, que nem eu. A gente gosta de box. Para nós, a gente já acompanhou algumas montagens ali, que agora tá vindo uma tendência aí, não sei quanto tempo vai durar, mas principalmente para banheiros muito grandes, né? E aí, sem box nenhum. Então, um chuveiro ali, e aí a própria metragem do banheiro, né? Gera um afastamento ali da área mais úmida. Sim, interessante, sim. achei interessante, né? Mas eu sou fã do box. Exato. Não, e assim, se o banheiro é bem grande, ao ponto de todo aquele respingo, de tudo aquilo ficar naquela região, seria como se fosse tu ter uma banheira, né? Exato. Como se tivesse uma banheira isolada e as outras coisas mais afastadas. Mas me preocupa um pouco a questão dos móveis, de, sei lá, alguma coisa de tecido, não sei, né? Então tem que se atentar como fica a longo prazo, né? Sim. O aspecto visual eu achei até bonito, achei clean, mas eu não sei até que ponto é funcional. Fiquei bem preocupado. Mas eu tenho um amigo meu que fez assim, eu vou perguntar para ele como é que tá a experiência. Exato, vamos ver a longo prazo. Ele colocou o chuveiro no teto, né? E fez sem box. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Colocou perto da banheira, ficou muito bonito. Mas não sei como é que ficou realmente a utilização. Vou perguntar para ele. Tem que cuidar, né, pessoal? Porque, primeiro, a proporção do banheiro, quais os materiais que vai utilizar, tem ventilação, não tem ventilação. Então, tudo isso tem que estar atento e também a longo prazo, né? O quanto tu vai utilizar, por exemplo, se é um Airbnb, se é um apartamento que a pessoa vem no final de semana, se é, por exemplo, uma casa, um apartamento de praia, final de semana, entendo. Sim. Agora, por exemplo, no cotidiano, né? O cotidiano do dia a dia, aquela bagunça, aquela correria, eu já imagino molhando tudo. Mas tu sabe que eu acho que essa questão do banheiro sem box para casas de praia, eu acho que faz sentido, assim, porque tendencialmente casas de praia é mais quente, são, né, ambientes mais amplos. Evapora assim, mais rápido a água. Evapora mais rápido. Eu já vi muitos banheiros também com um jardim acoplado, assim, como se fosse um jardim interno, um jardim de inverno junto com o banheiro. Então, acho que nesse sentido é legal, assim. Sim. Né? Mas, como eu sempre digo, a gente tem que ver no dia a dia, porque na foto é bonito, mas às vezes Nem não... tudo que é instagramável é funcional, né, Gabi? Exato. E a gente, como profissional, a gente tem que passar a informação correta para o cliente e passar todas essas escolhas, né? Sim. No final, o cliente é que decide, mas nós, como profissionais, a gente tem que dar toda a orientação. Sim. Eu vi uma imagem aí também de um banheiro que é o banheiro do Batman ali, né? Olha aí, ó, que a gente estava conversando sobre o jardim de inverno, sobre uma janela ampla. Então, olha como fica diferente. Nesse caso, não sei se é que nem o teu amigo, mas essa é uma estratégia que tu pode ter um box até em cima, porque teria o jardim, né? Sim. Ou pode ser tudo amplo também, porque tem espaço, né? Sim. Agora, Gabi, tem uma polêmica sobre a questão do vaso sanitário não ser branco, né? Isso. A questão do vaso sanitário preto. Muitos clientes às vezes pedem, quero uma caixa copada colorida, quero, né, tudo colorido. E eu sempre digo, olha, vocês querem ter, ok, mas a gente tem que ter um branco. Sim. Porque isso é muito orientado, inclusive, por médicos, quando a pessoa tem uma criança, alguma coisa em casa, tu precisa que o vaso sanitário seja branco para tu conseguir verificar... Analisar as fezes, né? Analisar as fezes, especialmente quando urina tu tem criança, também, né? E às vezes até nós mesmos, Sim. né? Quando tu tem um vaso de outra cor, tu não consegue verificar com exatidão. Então, assim, pode te dar alguma coisa posteriormente que tu poderia ter visualizado antes. Sim. Então, assim, se tu quer ter, eu sempre indico, vamos ter no lavabo. O lavabo é um ambiente de passagem, é um ambiente que geralmente a gente gosta de abusar um pouco das cores, materiais. Então, daí tu consegue colocar. Mas aquele banheiro do dia a dia, da família, eu sempre indico o vaso sanitário branco para tu conseguir ter essa análise, né? Sim, importante.
Vamos ver. Aquilo que a gente tinha falado da iluminação. Como a iluminação faz a diferença, Sim. né, João? Então, assim, uma iluminação clara, o ambiente mudou completamente, né? Ela tá ali atenta no que ela tá lendo. Eu ia dizer, algumas pessoas gostam de iluminação amarela, mas eu acho que às vezes é bom até a clara para tu ficar ligado, para não dormir. Às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário. Então, por exemplo, se tu na área da saúde é muito importante, né? Cores mais claras. Se na parte de cirurgias, enfim, a gente sabe que tu tem que estar muito atento. Se tu vai trabalhar com coisas muito pequenas, com joias, com coisas, né, muito pequenas, é interessante a luz clara para tu ter essa visual assim, para tu estar bem atento. Mas para dentro de casa é legal tu ter um ambiente relaxante, ter um ambiente confortável, ter ali uma luz indireta para tu poder ver uma TV, para tu poder ver um filme. Mas aí tu vai pegar um copo d'água e tu não tropeçar. Sim. Também ter uma luz para a mesa, para tu poder enxergar as pessoas, o que tu está comendo. Então é interessante. E nem toda luz precisa vir do teto, né, Gabi? Muito importante isso, essas luzes auxiliares, né? Exato. Quando o Renato teve aqui, inclusive, da Lamp, ele falou um pouco sobre isso, né? A iluminação, ela não precisa ser só pela luz do teto. Ela pode ser na luz dos abajures, ela pode ter um detalhe na marcenaria. Em alguns países nem tem, né? É raro encontrar iluminação no teto. No Brasil é padrão, né? Eu acho que é questão cultural um pouco e também a gente começar a se dar conta, né? Acho que às vezes a pessoa ela só fica com aquele ponto principal dentro de casa e não se tenta, de repente, ir botando um abajur, e botando alguma coisa assim. Então, é legal tu fazer esses jogos, né, de luz, poder mostrar algum elemento, que nem tu estava falando da cristaleira, botar um elemento ali, botar um elemento de luz nas bebidas. Então, fazer com que a luz também possa mostrar as coisas, né? Sim, deixar em evidência, né? Exato. Vamos ter que guardar o resto do acervo de imagens para o próximo programa, né, Gabi? É verdade. Não, e agora a gente tem que encerrar rápido e falar dos patrocinadores, porque a conversa estava tão boa que a gente não se deu conta. Quer fazer os agradecimentos? Não, tu é mais rápido que eu. É comigo? Então vamos lá. Agora um agradecimento a jato, mas com muito carinho, aos nossos patrocinadores, Simoneto, Móveis Planejados, Grupo Duarte, móveis editados milímetro a milímetro com precisão industrial, Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente, mesas, cadeiras, sofás, poltronas, tudo com muita qualidade e com muito requinte. Nosso parceiro de iluminação, a Lamp Iluminação. Um abraço de novo aí para o Renato, nosso grande parceiro. Tudo em iluminação para projetos de arquitetura e interiores. E Assim Digital, a sua internet gaúcha com DNA de atendimento de excelência. Tudo aquilo que a gente busca numa internet rápida, que entrega o que promete e que fala do jeito que a gente fala. Perfeito, obrigado, pessoal. Falei que ele era rápido? Aí, ó. Obrigado, pessoal, por mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. A gente adorou o retorno de todo mundo do programa anterior, de todos os programas. Então, assim, continuem nos mandando mensagem, dicas, ideias. A gente fica muito feliz. E obrigada. Quem sabe qual será o próximo tema do programa? Vamos ver. A gente falou sobre tantas coisas, né, João? Então, fiquem na curiosidade. Obrigada, pessoal. Bom domingo e uma ótima semana. Obrigado e não perca o próximo programa. Vai estar especial. A gente vai trazer muita novidade, como a Gabi falou. Um beijo especial para vocês e uma excelente semana. Tchau, tchau, pessoal.